obrigada por ter topado esse convite. Super, amo esse formato de podcast, de bate-papo. Eu tenho gostado muito também. A gente tem conversas tão incríveis, né? Com mulheres tão incríveis por aí, isso é muito bom. E são coisas que às vezes é difícil a gente tecer, né? Assim, entre nós, então fica esse espaço de trabalho, mas também de tecedura, né? Total. E é isso, né? Às vezes no Instagram a gente não consegue aprofundar as coisas direito. E eu acho que no podcast a gente consegue aprofundar um pouco mais os temas, que acaba ficando só uma pincelada, assim, né? E aí a gente. Um pouquinho, pelo menos. Não, total. Vive essa angústia de Instagram, assim, porque é tanta profundidade, né, que a gente traz e ao mesmo tempo aquela disputa, né, por atenção, porque é um espaço com trânsito enorme, e aí você tem que falar aquela frase de efeito que não representa o que você quer trazer, né? Aquele gancho de atenção que no fim não é aquilo, né? Exatamente. Então, muito bom. E as pessoas que se abrem a ouvir o podcast também, né, se dedicar esse tempo, acho que já chegam para o nosso trabalho também com outra profundidade, assim, né? Concordo. E aí me conta. Vi um post lindíssimo que você fez sobre explante mamário. Foi uma coisa que super me tocou. Eu gostei muito da forma que você expôs, que você falou. Eu acho que precisa de muita coragem, não só para viver esse processo, mas para compartilhar ele. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da experiência, o que te levou a tomar essa decisão, como foi isso para você, como vem sendo isso para você. Sim, realmente é um processo de maturação, né? Porque as nossas vivências levam um tempo assim para serem integradas e para a gente poder falar sobre elas desde um lugar neutro, né? E realmente integrado. Então, levou bastante tempo para eu falar sobre isso. E então, contando um pouquinho assim, né, dessa vivência com o silicone, eu acho que é bem importante a gente ampliar, né, a audição, ampliar a percepção, porque é algo que está tão banalizado que problematizar isso, às vezes a gente precisa fazer até um esforço para problematizar algo que é tão evidente assim, né? O tamanho do conflito que tem aí dentro. No caso, a questão das próteses mamárias, né? Então eu coloquei as próteses muito cedo, assim, eu tinha 24 anos e, né, hoje com quase 40, eu percebo como esse corpo ainda não estava nem maturado, né? Tinha um montão de coisas para ele viver ainda, assim, antes de tomar uma decisão de uma intervenção como essa. E foi realmente assim num embalo de ver que era possível, estava todo mundo fazendo e não problematizar absolutamente nada e só ver aquilo como uma possibilidade de embelezamento e que aquilo né, realçaria assim a minha beleza, me daria mais poder pessoal e então, assim, não foi uma coisa planejada, sabe? Foi uma coisa num susto, assim. Eu sou de uma família de muitas mulheres e estava passando esse momento na minha família, assim, tipo, várias intervenções estéticas, né? E eu peguei esse bonde, assim, eu estava por me casar e aí estava fazendo meu vestido de noiva. Olha que simbólico, né? E aí assim, eu e minha mãe falando, nossa, ia ser tão mais bonito, né? Se tivesse aqui um recheio, assim, se o busto ficasse, né? Assim, foi assim a tomada de decisão. Olha o tamanho da Loucura, inconsciência, né? né? Uma loucura. Assim, vamos ali botar só um enchimentozinho, que significa você tomar uma anestesia, cortar várias camadas, né, do seu corpo, inserir uma prótese de silicone na sua, né, ali na sua região da sua glândula mamária, região do seu coração, costurar, né, lidar com aquele corpo estranho e sem prazo de, né, uma coisa que você bota para a vida toda. Você não fala, vou botar um pouquinho de tempo, vou ver como é que é. É uma intervenção que modifica o seu corpo profundamente, né? Bom, assim eu fiz. Tive o apoio das mulheres da minha família, tive o apoio da minha mãe e fiz.
E foi assim, imediatamente muito traumático, né? Logo depois da cirurgia, travou as minhas costas, assim, pinçou um nervo e eu fiquei sem respirar, realmente, assim, só pegar o ar, eu não tinha condições, eu travava, mas mesmo assim, sem ligar Lé com Cré, assim, sabe? Muito desconectada, né? O corpo com, enfim, com o espírito, com a intervenção que tinha sido aquilo. E logo de cara, eu achei que foi meio exagerado, assim, né? Porque eu queria que fosse um pouquinho mais de peito. Mas tinha isso que o médico, ele falava assim que ele fazia um mostruário ali na hora e ele experimentava alguns tamanhos e ele que decidia. E assim, na minha Isso é mais inconsciência, louco ainda, né? não, meu Deus do Tipo, céu. ele decide o que vai no meu corpo de acordo com o que ele acha que vai ficar melhor. E assim, a falta, né, de poder dessa garota de falar, não, eu quero provar, eu quero escolher, né, porque eu tinha verbalizado isso, assim, eu queria que fosse pequeno, né. Eu sei que eu acordo da cirurgia e ele tinha colocado 300 ml de silicone, né, sou uma mulher pequena, assim, então ficou um grande peito, né. E assim, por um momento eu achei que aquilo era muito legal, achei que aquilo me conferia, né, um poder, um destaque, seria melhor do que, enfim. Mas nunca fiquei muito satisfeita com essa coisa do tamanho, né? E aí, passado alguns anos, né, eu engravidei com 29 anos, e aí começou uma profunda reconexão assim com esse corpo, né? Porque é um fenômeno, né? Uma gestação, mais uma coisa que a gente não pode banalizar o que, que é capaz, né? Um corpo de uma fêmea, assim, você gestar. E aí começa a acontecer coisas na sua mama também, né? Você está gestando uma criança, aquela glândula começa a se desenvolver, porque tem uma inteligência ali absoluta. E quando minha filha nasceu e eu comecei a amamentar, aquilo deu um tilt na minha cabeça, assim, né? Porque eu vi, primeiro que meu seio ficou gigante, ficou muito desconfortável, assim, realmente. Aí, se eu tinha feito algo pela estética, nesse momento a coisa caiu por terra, porque estava horrível, porque estava um negócio gigante, né? E aí eu vi a funcionalidade daquela mama, né? Que estava jorrando um leite absurdo, saudável, vendo aquela criança se desenvolvendo, e, e aí eu pude ver, né, a sacralidade da função daquela mama, assim. Então, esse momento foi um momento de baixar, né, para essa realidade de tipo, uau, fiz algo muito precoce, muito inconsciente, interferir numa natureza que está a serviço de outra coisa, né, que tem uma beleza infinita. E aí eu comecei todo um processo de falar, eu não quero mais isso no meu corpo, né? Porque até com a coisa do desenvolvimento, né, da glândula mamária para amamentar e tal, aconteceu algo que a prótese ela começou a criar uns espaços assim, então ela girava dentro do meu peito, sabe? Ela invertia a posição e eu tinha que ajeitar a prótese de volta. E aí, para dormir, assim, eu deitava de bruço, era ela que chegava primeiro, ou se eu abraçava alguém, eu não conseguia ter essa sensação, sabe, de encostar o centro do peito, né? E eu falei, não, gente, não pode ser assim. E falei, assim que eu puder, eu quero tirar, né? Eu quero tirar. E amamentei minha filha por 2 anos e meio e comecei a fazer essa busca, né? Procurar médicos, assim, que topassem tirar. E aí foi outra saga, porque naquele momento não era tão comum o explante, né? Então eu passei por uns 4 médicos, ninguém tinha feito ainda um explante. E aí vieram várias possibilidades, assim, né? De, ai, mas se tirar, vai ter que fazer uma mamoplastia, porque você vai ficar com muito excesso de pele, né? E aí era outra violação, né? Uma mutilação, assim, porque você tem que tirar a pele, né? Refazer o bico do seio. E aí eu fiquei um tempo investigando, assim, como ia fazer, e acabei decidindo voltar no médico que me operou. Senti que tinha um valor simbólico, assim, sabe? Falar, olha, você botou, agora você tira, né? E para piorar, Vicky, olha que absurdo. Essa prótese que eu coloquei,
depois de alguns anos, ela teve um recall, porque descobriram que ela tinha alguma adulteração, assim, do conteúdo dela e que estava tendo alguns casos de vazar, né, esse componente, e teve um recall. Então, assim, não é um recall de um carro, sabe? Olha, deu ruim esse freio, tem que voltar. É surreal, né? Assim, volta lá, volta para deitar numa cama, uma maca de centro cirúrgico, toma anestesia e troca a prótese do seu peito, como se assim, seu corpo é nada, entendeu? E, e aí eu tinha ainda esse, né, pretexto de voltar nesse médico por causa desse recall e falar, olha, então faz isso, né, com o menor custo possível, assim. E aí eu retirei e foi um alívio, assim, Foi. foi um alívio que eu só chorava de agradecimento. Assim. Num primeiro momento, eu tinha, né, ficado 10 anos com uma prótese, eu tinha amamentado uma filha por 2 anos e meio. Então, no primeiro momento, meu seio ficou uma mochiba flácida, né? Eu tava com que 33 anos, cheia de, né, vitalidade, pulsão de vida, pulsão sexual, tinha me separado, né, me relacionando com outras pessoas, então foi um encontro, né, com o meu corpo, assim, de uau, caraca, isso aqui mudou muito, mas a satisfação de ter tirado e sentir o meu peito liberto, sabe, meu cardíaco liberado, a leveza da minha própria mama, assim, juro, aquilo que eu sempre fui, né, muito vaidosa e por isso também fiz essa opção, assim, né, muito vaidosa. Todas essas sensações foram tão mais preciosas, foi uma liberdade tão indescritível que lidar com aquela mama não era o maior problema, sabe? Realmente não era assim. E aí eu comecei a fazer exercícios, conheci o taoísmo, conheci a massagem de seios e comecei a fazer exercícios de massagens, né, para ativar, reativar essa glândula que também, né, se atrofia assim, né, com a presença dessa prótese. E aí o seio foi tomando a sua forma. Claro que não mais um seio de uma garota de 24 anos, né? Porque tinha toda uma vivência ali, mas um seio assim harmonioso, né, com o meu corpo, com quem eu sou. E hoje, assim, por muito tempo eu chorei muito, por muito tempo eu enlutei, sabe? Eu senti essa violação, essa agressão, que a gente fala, ai, mas você que quis, você que foi lá e fez e pagou, né? Claro que teve a minha, né, o meu livre-arbítrio, a minha própria ignorância, mas assim, quando a gente entende que tem todo um funcionamento, todo um Claro que sim. sistema que te induz a acreditar que a beleza é isso e que você vai ser mais amada por isso, e você percebe, né, a sua própria ignorância, mas que ela é moldada por um inconsciente coletivo, é um lugar de muita dor, né? Muita dor. Então, por muito tempo eu chorei, por muito tempo eu lutei, e até que foi cicatrizando, sabe? Foi cicatrizando dentro do peito e foi cicatrizando na minha alma também, assim. E eu sou palhaça, né? Eu tenho uma palhaça, que é a Jasmine Manga. E aí um dia, numa apresentação, num número da Jasmine, ela trouxe a questão, né, do explante. Foi um dia que eu chorei muito, foi um dia que eu removi, né, as próteses na frente do público, assim, dentro da minha Que roupa. loucura, amei! Foi muito lindo, assim. A arte tem essa capacidade, né, de curar mesmo. Foi um dia que eu sinto que ai, selou, assim, sabe? A palhaçaria, o riso. Teve muito choro também, mas selou, assim, tipo, olha, essa é a minha história, isso me constitui, e o que que eu faço com isso, né? E eu sinto que o que eu faço com isso é poder falar para as mulheres, né, a partir de um lugar muito empírico, muito vivencial, e que outras não precisem passar, né, pelo que eu passei. Então, um pouco isso, tudo isso. Muito lindo isso que você falou e que história emocionante. E é muito real isso do inconsciente coletivo, né? Claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, tudo bem, mas é os dois, não dá pra gente excluir uma coisa ou outra.
Eu também cresci numa família cheia de mulher e eu sempre fui mais gordinha, entre aspas, do que as minhas irmãs ou a minha mãe. Então também teve uma época pra mim que era, ai, vamos levantar seu peito, porque meu peito, ao contrário do seu, era grande, né? Talvez grande demais, porque sempre vai ter isso. Ou é muito grande, ou é muito pequeno, ou é muito gordo, ou é muito magra, o nariz é muito grande, ou é muito pequeno. Nunca é assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sempre existe algo a ser melhorado para que você possa ser mais amada, mais aceita, mais bonita, mais vista. E eu tive essa fase também, né, de fazer a lipo e levantar o peito, fazer a lipo e levantar o peito. E graças a Deus eu acabei não fazendo. Mas assim, você vê que existe toda essa pressão e quando eu tinha, isso foi, acho que eu tinha 17 anos, tava no terceiro colegial, gente. As meninas ainda eram menores de idade e 3, 4 da minha sala começaram a fazer. E aí começou essa movimentação. E aí meio que todo mundo faz aquilo para você dentro daquele ambiente, é normal. E quando a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, e isso é uma coisa que eu percebo muito e gosto muito de falar, que é o que é ser gostosa, né? A gente tem essa coisa da pressão estética, que o ser gostosa é esteticamente dentro desse padrão. Mas o ser gostosa é sobre o sentir. E quantas vezes essas cirurgias e essas intervenções desconectam a gente do nosso sentir, né? Então, não é sobre você não querer ser mais bonita, tá tudo bem você ter esse desejo, mas qual o caminho que você vai escolher para isso? É um caminho que te reconecta? É um caminho que te faz sentir mais, fazer o outro sentir mais, sensibilizar mais? Ou é um caminho que simplesmente vai te levar para uma desconexão do corpo para ser um corpo padrão, bonito, moldado? Porque isso eu acho que acaba acarretando muito nessa questão da falta de libido, que é uma das queixas que eu mais recebo dentro do consultório. Queria até falar um pouquinho disso com você, né? Você sente que a falta de libido, ela é uma falta de libido da vida, é uma falta de tesão na vida, ou você sente que pode ser só uma falta de tesão no sexo? O que você acha, Mai? Olha, Vicky, a gente, enquanto humanidade, compartibilizou a vida, né? A gente acha que, Uhum. ah, aqui eu trabalho, aqui eu me divirto, aqui eu me conecto com a espiritualidade, aqui eu treino meu corpo. Isso é uma loucura, né? O taoísmo, que é uma escola que eu amo, uma das principais coisas que vai ensinar é assim, essa, essa esse sistema, essa interconexão absoluta que existe entre todas as coisas. É uma ilusão muito grande a gente achar que a gente está segmentada, compartimentalizada, né? Que a natureza é uma coisa, eu sou outra, e meu prazer na cama é meu prazer na cama, não tem nada a ver com se eu estou satisfeita com a minha vida, se eu tenho tesão pelo que eu faço. Gente, não é assim que a gente funciona, a gente é um sistema dentro de um sistema muito maior, né? Que se não tem harmonia, ele não tem harmonia em nenhum lugar. Não dá para você falar assim que você está doente só de um órgão, sabe? Você não está doente só de um órgão, o seu sistema está adoecido, né? E o prazer é a mesma coisa. Não dá para você alcançar notas altíssimas, né, de prazer, de tesão, de pulsão sexual, se a sua pulsão sexual pela vida está, né, desconectada. Isso não vai ser sustentado, né? A vitalidade, a libido, ela é de uma, ela é uma fonte só, né? Porque quando a gente se apaixona, a gente tem, né, uma libido super alta. Que a paixão, ela traz, não é só. Claro que a paixão vem junto de um monte de projeção, de idealização, né? Um monte de coisa depois a gente vai ter que ver. Mas a paixão, ela recobra essa vitalidade, né? Essa vontade de viver, essa pulsão de vida. Então, está diretamente associado, né? E é isso, a gente realmente integrar a nossa vida e não compatibilizá-la, né? Se eu tenho tesão no que eu faço da minha vida, naturalmente o meu tesão sexual vai estar desperto, né? Se eu tenho uma relação que me ajuda a evoluir espiritualmente, né? Que me ajuda a me conhecer, a me autoconhecer, a me aprofundar nas minhas emoções, o tesão vai estar ali, gente, né? Porque é um lugar que me leva à pulsão de vida. Então, assim, para mim é tão evidente, né? Mas ainda precisa ser muito reforçada essa ideia, né? A gente não compartilhar assim, não.
Total. Eu vejo muito isso e é engraçado. Essa semana, uma cliente me falou: ai, mas meu marido fala que eu fico falando aqui várias coisas pra você e que isso não tem a ver com sexualidade e que a sua especialidade é em sexualidade e que eu deveria, meio que naquele lugar do médico, né? Eu sei o tamanho da prótese do seu peito. Eu sei da sua terapia o que você tem que falar. E aí, eu achei muito interessante a gente abordar isso e entrar nesse lugar. Né? A sexualidade, não dá pra gente pôr ela numa caixinha e falar, ok, isso é a minha sexualidade e isso sou eu no resto da minha vida, né? É o que você falou do sistema da doença. Ok, isso está doente. É igual quando a gente fala de depressão, ansiedade. Ah, não, é uma disfunção cerebral disso e daquilo. Gente, né? A gente não precisa olhar para essa vida, a gente não precisa olhar até para uma questão epigenética, a gente não precisa olhar para esse entorno, para o que eu faço, para como isso pode ter relação, inclusive com esse sistema nervoso que está em desequilíbrio. E aí, voltando para esse exemplo da minha cliente, foi muito legal, porque eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, primeiro, que a gente trabalha aqui o feminino como um todo, não só a sexualidade, porque o meu trabalho não é fazer você conseguir transar mais com seu marido. Eu quero que você sinta mais prazer na sua vida, eu quero que você seja mais feliz, eu quero que você se sinta mais plena dentro de quem você é, que você permita se sentir tudo. O bom, o ruim, né? A expressão de quem você é. E a segunda coisa é que as pessoas acham que trabalhar com sexualidade é falar assim: ah, então agora você vai fazer esse exercício, então agora você vai usar um vibrador, então agora... Não é isso, né? A sexualidade, ela é muito mais do que isso. É o como você se sente na sua própria pele, é o quanto você consegue sentir e fazer o outro sentir, é o quanto você tá conectada com o seu prazer, é o quanto você tá conectada com essa pulsão de vida, como você mesma disse, na vida, né? Na saúde, eu acordo e eu quero viver ou não? E aí, outra coisa, aí, limitando um pouco mais, que entra na parte até do relacionamento. Se eu tenho um relacionamento onde eu não me sinto segura com você, onde eu sinto que eu preciso me defender ou me proteger de você, onde eu sinto que pode ser que a qualquer momento você ultrapasse o meu limite, será que eu vou ter tesão? Será que minha falta de libido ela não é relacional, ao invés de ser um problema físico meu comigo? Isso faz sentido, Mai? Completamente, completamente. Eu acho muito maluco, Vicky, que as pessoas conseguem ter um grau de intimidade sexual tão profundo, né? E fazer sexo de todas as maneiras, e faz anal, e faz oral, e troca fluidos, e um lugar tão íntimo, mas são incapazes de ter uma intimidade emocional, né? De se vulnerabilizar, e às vezes em relações de anos. Então, é óbvio que o tesão vai acabar, gente, né? O tesão, o que que ele é? Ele é uma pulsão, ela é uma corrente, né, de vida. Ele é uma corrente de vida. E o que que a vida quer? A vida quer prosperar, a vida quer evoluir. Então, se eu estou dentro de uma relação onde eu chego num muro, onde eu não consigo mais aprofundar porque não tem espaço ou porque eu não tenho coragem de me vulnerabilizar, falar, olha, sabe o que é? Cara, a verdade é que assim, pô, eu tô vivendo sei lá, eu tenho desejo de me relacionar com outras pessoas, ou esse jeito que você me chupa, putz, eu não Não tá gosto, não rolando. tá É. rolando. A gente vê isso toda hora, sabe? Dentro de relações que as pessoas estão debaixo do mesmo teto há anos, que estão compartilhando uma intimidade sexual há anos, não tem profundidade emocional, não tem vulnerabilidade. Então, assim, esse é o solo do tesão, né? Porque o que que dá tesão? Cara, me instiga, me mostra alguma coisa que eu não sei, me conta alguma coisa que eu ainda não conheço, né? Me mostra alguma coisa de mim que é uma revelação, e aí, daí que é o solo fértil do tesão. Né? Então, assim, realmente a integralidade da sexualidade na nossa vida é total. E você falou, né, dos sentidos, e isso é absoluto, assim, né? Uma coisa, mencionando o tal de novo, né? É essa percepção sobre a penetração e a receptividade que está em toda a vida. Né? A vida se dá por um ato sexual. Observa qualquer manifestação da natureza, qualquer planta que nasce, que germina, ela nasce a partir de um ato sexual. Algo tem que ser fecundado, né? Algo tem que ser penetrado, algo tem que receber essa penetração para poder existir, para poder germinar. Assim dá nosso nascimento na Terra, assim dá a vida na própria Terra, né?
E nossos corpos, eles são extremamente porosos. A gente acha que está, né, lacrado aqui num corpo rígido, mas nós somos nada mais do que moléculas condensadas, extremamente permeáveis. Nossa pele, né, o nosso maior órgão, nosso maior tecido, extremamente penetrável. O que eu escuto, o que eu como, o que eu vejo, o que eu toco, me penetra e eu penetro o outro, né? Então, esse lugar de trabalhar a sensorialidade, trabalhar os sentidos, que o Tantra traz tanto, né? Que o Tao Amo. traz tanto, é realmente perceber que a gente está o tempo todo nesse intercâmbio e que tudo isso envolve sexualidade, né? Que essa sensorialidade envolve sexualidade. Então, estar aberto a sentir, né, explorar os sentidos, enquanto, né, 5 sentidos, é o que nos faz a ponte para o sentir, né, para o sentir no coração, para sentir as emoções. E esse é o grande barato, né, do tesão, é a capacidade de sentir. Só que por toda uma construção social, cultural, sentir não se tornou seguro, né? Sentir uma raiva foi reprimido, né? A tristeza engole o choro. É sempre assim, atropelando as emoções, subestimando as emoções. Então, quantas coraças para que eu não sinta, né? Para que eu não possa sentir. Então, realmente, esse caminho de ampliar a percepção de prazer, que todo mundo quer, né? Ah, eu quero gozar mais, eu quero, né, ter um orgasmo mais longo, mais profundo. Isso só vai chegar se você ampliar os seus sentidos, e para isso você vai ter que se abrir a sentir tudo, tudo. Uhum. Medo, insegurança, inveja, ciúmes, prazer, alegria, gozo, sentir, né? É É. isso. Total. E aí você falou outra coisa muito importante, e eu acho que vale a gente falar, que é se abrir, ser vulnerável, né? É abrir esse espaço para esse sentir, que é muito lindo. Mas muitas vezes a gente já abriu esse espaço para esse sentir. E já foi tão machucada nesse lugar de vulnerabilidade. Então, muitas vezes eu já me mostrei vulnerável, eu já abri, e a pessoa usou isso para me atingir, e isso vai gerando essa raiva, essa frustração, esse monte de coraça. E aí eu queria saber de você, o que você falaria para essas mulheres que passaram por esses traumas, que se fecharam? Como fazer para não carregar essa raiva de uma ou mais experiências traumáticas? E aí até uma raiva feminina do masculino que tá nesse inconsciente coletivo também, porque a gente sofreu anos e anos e anos e anos de abuso, de trauma, de submissão, de coerção. Então, como você acha que a gente pode fazer para trabalhar com isso, Mai? Uhum. Olha, eu gosto muito, falando, a gente estava falando dos sentidos, eu gosto muito do olfato. Pensando Tá. na gente como essas fêmeas, fêmeas selvagens que sabem andar no mato e sabem usar o seu olfato muito bem, para a gente aprender a farejar melhor, né? A farejar os ambientes seguros, as pessoas seguras, a gente se desenvolver esse senso de percepção e que a gente fica mais atenta, né? Por onde anda, com quem anda. Isso é uma coisa, né? Outra coisa, Vicky, é a fortaleza interior, né? É realmente essa fortaleza interior, porque assim, realmente acho que a gente está num momento onde as mulheres estão expandindo muito a consciência, estão tendo acesso, né, a muito recurso, a gente está se articulando já há vários anos, né, relembrando muita coisa, se fortalecendo profundamente, e os homens estão vindo aí num certo retardo, né? Nessa busca espiritual, nessa busca de desenvolvimento, de autoconhecimento, de profundidade emocional. Não estou generalizando, claro, existem muitos homens implicados nisso também, mas há um descompasso, né? Essa é a verdade, que há um descompasso. Então, assim, acho que esse lugar do autofirmamento, né, é um lugar que a gente está sempre segura, assim, porque ainda que eu tenha a coragem de me vulnerabilizar com o outro e o outro não saiba lidar com isso, se eu estou na minha verdade, isso me recoloca imediatamente no meu lugar de poder, sabe? Se o outro é imaturo e o outro não está pronto para isso,
eu nem quero esse outro na minha vida, né? Porque a minha verdade eu não renuncio. Qual é a minha verdade? Quais são os meus valores? É a transparência, né? A verdade das minhas emoções, é a retirada das máscaras. O outro não suporta a minha verdade, o outro não tem espaço na minha vida, porque não cabe, né? Não cabe me relacionar de outra maneira. E isso só é possível quando a gente constrói a nossa fortaleza psíquica, né? A nossa fortaleza interna. Então, assim, muito investimento mesmo em nós mesmas, né? Muito investimento no nosso auto-amor, na nossa construção entre mulheres, nesse círculo. E é algo quântico, né, Vicky? Assim, realmente, quando a gente vai fazendo essa maturação da nossa psique, essa integração, é, isso é quântico, gente. A gente vai criando, vai manifestando, né, essas relações mais harmoniosas, porque é uma questão vibracional, né? Não é querendo ser mística, não. Assim, realmente isso vai acontecendo, porque é assim que funciona o equilíbrio, né? Eu sinto muito isso na minha própria vida, sabia? Isso que você falou. E eu costumo falar muito isso também, que é sobre o discernimento. Então, a gente tem uma tendência de ir para os extremos. Então, ou eu tô naquela posição da princesa Disney aberta, vulnerável, ingênua, ou então eu vou para uma posição totalmente fechada, que é o abusado que você não fala no abusador, né? Então, aí eu me fecho, e aí agora quem vai fazer sofrer sou eu, e aí agora ninguém me acessa. E aí a gente fica indo de um extremo pro outro, porque se não funciona, aí vem alguém que abre, aí isso vai bagunçando. Quando na verdade a gente precisa ter esse discernimento de olhar e pensar: essa pessoa, cabe eu me abrir aqui para ela, né? E ir testando aos poucos também. A gente não precisa escancarar tudo e fechar tudo, escancarar tudo e fechar tudo. Testa, né? Um pouquinho, vê essa reação, entende se teve acolhimento ou não. Até onde, e aí concordo com você quando você me diz que está no processo de integração, né? Eu tenho estudado muito a psicologia analítica e eu amo esse conceito da gente poder integrar tudo isso, porque se eu tô bem com isso, então assim, acho que, eu não sei, eu tava falando isso acho, com a minha madrasta essa semana. Tudo bem, eu sou meio estranha, eu me aceito como meio estranha, então se você falar pra mim que eu sou meio estranha, isso não vai me desmontar nem me atingir. E ela falou pra mim, eu sou exigente, eu sei que eu sou exigente. Isso não vai me desmontar ou me atingir. Eu sou assim, eu tô em paz com ser assim. Eu aceito que eu sou assim. Pra gente nem falar sobre estar em paz com ser assim, né? Então, quando eu me aceito como eu sou, e eu posso vulnerabilizar isso pro outro e mostrar essa verdade. Se você não gostar, se você se opor, se você lutar contra ela, se você me ofender, vai ser um momento chato? Vai. Não tem como esse ser um momento super agradável. Não adianta a gente querer romantizar esse processo. Mas também vai entrar num lugar onde tá bem, essa é simplesmente a sua opinião e a gente não precisa se relacionar, né? Você não é obrigado a se relacionar comigo, eu com certeza não quero me relacionar com você nessa perspectiva e a gente pode simplesmente seguir por outros caminhos. Mas eu acho que essa coisa desse espaço e desse tempo pra gente ir testando essa relação, entendendo essa relação, percebendo quem é esse outro, percebendo se esse é um lugar que me cabe, é muito importante. Você falou também uma coisa muito legal que é da cura, né? E desses movimentos de cura, da união do feminino, da gente estar juntas, da gente sentir. E eu sei que pelo trabalho incrível que você faz, a dança entra aí nesse processo com tudo, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Completamente. E até costura com a pergunta anterior, né, sobre essa raiva dos homens, assim, vou Uhum. tentar construir esse raciocínio, assim, que Vai. foi algo que sempre foi muito latente, assim, né, essa raiva desse masculino, a raiva dessa dor, dessa ferida, e isso se projetava, obviamente, nessa raiva dos homens, apesar, né, de hoje compreender que masculino não é homem, mas era essa relação direta, assim, né? E foi o processo de entender que esse masculino e esse feminino estavam descompensados internamente, né? Que me levou ao desenvolvimento dessa pesquisa pela dança, de como que eu posso equilibrar, né, equanimizar essas forças, porque não são nada mais do que forças, né, que interagem e que geram a harmonia e o equilíbrio. Como que eu posso internalizar isso e alquimizar isso e fazer uso de um masculino saudável, de um feminino saudável que, né, me complemente. Você falou que está estudando a psicologia analítica, né? Então eu posso trazer muito isso de Jung, né? Que Ah, é essa
essa maturação mesmo, desse ânimos, né? Desse masculino interior, assim. Então, que visa esse casamento alquímico interior, né? Então, mais uma vez, a gente vai voltar para esse lugar de que é dentro, né, que eu encontro esse eixo central, é dentro que eu encontro esse firmamento. E aí, quando eu tô no meu eixo central, eu não vou para a relação com o outro com uma carga, uma expectativa para ser frustrada, porque a expectativa tá ali para ser frustrada, né? Que assim, venha me complementar, venha me satisfazer, venha realizar os meus sonhos para nós, né? E aí a gente volta essa energia, né, para o nosso centro, é outra perspectiva. Eu acabei de sediar um grupo agora, né, de mulheres, e uma aluna minha falou, nossa, é a vida toda ouvindo, né, a gente tem que se amar primeiro para ser amada, a gente tem que se amar. E fica assim, ai, tá bom, acho que eu entendi. Mas só quando a gente realmente vai entendendo o que é se amar, o que é se priorizar, né? O que é não abrir mão de nós mesmos. É que essas vozinhas do você precisa se amar primeiro vão ficando compreendidas nas células, né? E aí que a dança entra, porque a dança ela é um portal para o prazer, né? Essa dança em específico que eu trabalho na minha metodologia, que é da Sagrada Serpente, é uma dança onde a gente trabalha com o erotismo sagrado. Então, como que me... Opa, peraí, caiu meu fone. Como que é me proporcionar um momento de profundo prazer, de profundo erotismo, que não está a serviço de ninguém, né? Que não está esperando ser satisfeita, que não está esperando seduzir ninguém. Sou eu, meu corpo e o mistério. E isso ser veículo de tanto prazer, né? Então é um espaço de laboratório, de exercício, de realmente descobrir no corpo uma fonte, né, uma fonte infinita de prazer, de vitalidade, de regeneração, né, das emoções, de clareza mental. Então, realmente nessa dança, encontrei um espaço assim de nutrição do feminino, de regulação desse feminino, né, que foi tão ferido, que foi tão abusado, uma autorregulação com esse masculino por meio desse prazer, desse encontro com o prazer, desse encontro com o erotismo, que só sou eu, sabe? Eu e a dança. E eu tô vendo, assim, verdadeiros milagres, Vicky, verdadeiros milagres, assim, mulheres passando por processos de integração psíquica, assim, que resultam em saírem de abusos, romperem com, né, ciclos, com, enfim, infinitas situações de dependência emocional por meio do encontro do prazer consigo mesma na dança, né? E eu falo que assim, eu não esperava menos da deusa, né, que nos brindasse com um recurso tão magnífico, tão libertador, tão maravilhoso, tão transformador pela arte. Eu acho que assim, se é para a deusa se personificar na Terra, só poderia ser assim, né? Com a beleza, com a dança, com a alegria, porque é isso que a gente merece e precisa depois de tantas trevas. Sim, eu acredito muito nessa cura através do prazer também. E essa coisa do se amar o primeiro, eu gosto sempre de falar que é se amar juntos. Então, tipo, você pode amar o outro, você pode fazer pelo outro. O seu amor próprio não é um processo, tipo, igual um diploma na parede, que agora eu me amo, tá aqui, eu. Não, é um processo constante. Nessa relação com o outro, você vai descobrir aspectos seus que você achava que amava e não ama. Você vai duvidar de coisas que você ama. Só que eu preciso conseguir olhar pra mim e fazer esse processo junto. Então eu não posso abrir mão das partes de quem eu sou para agradar esse outro, para caber dentro da expectativa desse outro, para por fim merecer ser amada, que é muito que a gente aprende. Então, ninguém fala para você: "Ah, você precisa cortar um pedaço de você para ser amada". Mas as pessoas falam para você: "Nossa, você tá triste, com depressão, né? Melhor você se resolver logo, porque homem não gosta de mulher triste. Nossa, você tá gordinha, né? Ah, e depois se ele te trair, você não reclama. Nossa, mas você vai sair para trabalhar e vai viajar? Você vai deixar ele sozinho?" Então, a gente escuta essas coisas.
E esse discurso vai entrando na gente e a gente vai começando a entender: preciso ser diferente para ser amada, preciso ser diferente para não ser traída, preciso ser diferente para ser aceita. Só que não, né? Eu preciso entender que isso talvez seja negociável para mim. Talvez eu queira viajar, talvez eu esteja bem com o meu corpo do jeito que ele é. E aí eu vou encontrar um outro que aceite isso, e se não aceitar, tudo bem, entra naquilo, a gente vai seguir caminhos diferentes. Mas eu também preciso me incluir nessa relação. Eu não posso me cortar dessa relação ou achar também que sou só eu no outro extremo, né? Então somos nós. Se é uma relação, somos nós. Eu não vou me cortar, você não vai se cortar. Óbvio que vão existir adaptações, mas é muito mais como você trouxe, né? É muito mais uma dança, é muito mais uma fluidez do que uma guerra, do que um conflito, do que uma batalha, onde eu vou te cortar, onde você vai me cortar, onde eu vou te espetar, onde você vai me espetar. Não, a gente pode dançar, a gente pode encontrar esse ritmo, a gente pode encontrar essa fluidez a partir de um lugar muito mais artístico e amoroso do que violento e agressivo, né? Exatamente. E aproveito para, né, nos relembrar a serviço de que estão as relações, né? Que a gente está tão centrado assim nas nossas necessidades mais básicas, né? Que vem da carência, que vem da ausência, mas assim a relação é algo tão sagrado, assim, é tão lindo, né? Porque o outro é um espelho, assim, que anda aqui do meu lado e tá me revelando toda hora coisas sobre mim que eu não sei, que eu não tô vendo, e me mostrando aspectos que estão desintegrados, né? Que eu também não aceito. E se a gente tem consciência que a gente está em relação para se apoiar, né? Para se espelhar, para se ajudar a crescer, assim, porque né, a nossa experiência na Terra ela é tão breve, né? Ela é tão um espirro assim, daqui a pouco acabou. A gente está aqui para quê, gente? A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para transcender, a gente está aqui para sair desse labirinto, né? Das prisões, das amarras, para realmente dançar essa vida. Então, o outro é essa fonte para mim, né? Essa fonte de possibilidade de transcendência. Então, que lindo poder olhar para as relações assim. Me ajuda, que eu te ajudo, sabe? Você vai mais, que eu vou mais, né? Então, essa é a pulsão de vida. Isso que é a espiral da vida, né? Então, é muito lindo. Apaixonada pelas relações. Feminino e masculino é o meu assunto de vida, assim. Aí eu tô louca pra gente fazer um outro podcast falando sobre essa questão do feminino e do masculino. Mas eu gostei muito disso que você trouxe do labirinto. Inclusive, o nome do podcast é O Fio de Ariadne, que é pra gente puxar esse fio e sair desse labirinto mesmo, né? A gente precisa encontrar esse caminho e a gente só pode encontrar esse caminho juntas, através das relações. Eu não tenho como fazer sozinha, você não tem como fazer sozinha, mas claro que se eu não fizer sozinha, eu não vou poder fazer junto. Então parece um paradoxo, mas quando você começa a entender, isso vai fluindo. É junto e Mai, eu amei separado. muito. Exato, é isso. Eu amei muito, foi muito gostosa a nossa conversa. Quero te agradecer imensamente por estar aqui, por dedicar esse tempo para conversar com a gente. Quero agradecer também todo mundo que escutou a gente até agora. E gostaria que você contasse para as pessoas onde elas podem te encontrar, como elas podem saber mais do seu trabalho. Ah, obrigada, Vicky. Também foi um prazer imenso. Poderia ficar aqui falando horas, então a gente vai precisar de outros podcasts. Vamos. Bom, eu sou Maíra Lacalle e eu sou criadora da escola A Deusa Dança, que é uma metodologia de dança e sexualidade sagrada, e estou no Instagram como A Deusa Dança. Então, para quem quiser aí conhecer a dança da Sagrada Serpente e todos os outros estudos de sexualidade, vai ser muito, muito bem-vindo. Ah, eu amei. Muito obrigada. Também. Beijo. Boa Um beijo, semana. lindona. Tchau. Tchau.